tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Bem-vindos a mais um episódio do MacniCast. Estamos aqui de volta com o Fernando Gomes, que esteve com a gente faz mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, né, Fernando? Sim, um pouco mais. E a gente conversou, teve um papo muito interessante sobre 5G. E passado esse tempo, que parece, né, que é um tempo relativamente curto, mas muita coisa já aconteceu, né? E hoje a gente traz o Fernando de novo aqui para falar de 5G, mas não apenas de 5G, mas de tecnologias emergentes como um todo, né? E muita coisa evoluiu, muita coisa mudou, e não só no cenário, não só no contexto local e global, do ponto de vista de tecnologia e de mercado, mas também na própria vida do Fernando. Aí as coisas também evoluíram bastante do ano passado para cá. Então, Fernando, vamos começar por ti, né? Se puder dar vamos dizer, um panorama de como as coisas evoluíram de, vamos dizer, março, né, do ano passado até agora, para ti. Claro. Bom, na verdade, quando a gente conversou pela primeira vez, eu estava como coordenador do núcleo, do grupo de trabalho do 5G, da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, dentre outras atividades. Sim. Tinha recentemente voltado para São Paulo, né, de Florianópolis para São Paulo. De lá para cá muita coisa aconteceu. Eu já estava bastante envolvido com a inteligência artificial já desde 2015, 2016, principalmente na aplicação de visão computacional. E obviamente que de dezembro de 2022, com o surgimento do ChatGPT, que em 5 dias teve o seu primeiro 1 milhão de assinantes e em 3 meses 100 milhões, ou seja, como nunca outra aplicação teve no mundo, obviamente que a inteligência artificial faz parte do meu dia a dia, né? Então eu, além de hoje coordenar o expandido grupo de trabalho do 5G, que não é mais o grupo de trabalho 5G, e sim o núcleo de tecnologias emergentes da Vertical de Cidades Inteligentes da CAT, eu também coordeno o Comitê de AIoT e Robótica da Associação Internacional para a Inteligência Artificial, associação na qual eu também sou conselheiro. Perfeito. E além dessas duas atividades institucionais, junto à ACAT, como coordenador do Núcleo de Tecnologias Emergentes, e da I2AI, que é a Associação Internacional para a Inteligência Artificial, eu também assumi uma posição em uma empresa de consultoria, a Intelinet, que tem o papel de apoiar as organizações a sair do hype e chegar no ROI, ou seja, como de fato aplicar 3 tecnologias emergentes para obter resultados. Que resultados? Redução de custos, melhoria de processos, otimização de processos. E essas tecnologias são conectividade, e não mais necessariamente apenas o 5G, mas conectividade que permite a coleta e a transmissão de dados. Esses dados, quando em grande volume, precisam da inteligência artificial para serem transformados em informação, em insights, em tomada de decisão. E quando nós temos isso, quando nós temos informação, nós também precisamos pensar na sua proteção. E aí o pilar da cibersegurança. Então esse tripé, conectividade, inteligência artificial e cibersegurança, é no qual eu estou hoje apoiando as organizações de basicamente 4 verticais ou 4 setores da economia. A indústria, que é a que de fato está mais madura para a aplicação dessas tecnologias emergentes hoje no Brasil, e aliás, não só no Brasil, eu diria no mundo. O agronegócio, que é muito importante aqui no Brasil, é um quarto do nosso PIB. Saúde, que também é muito importante, o impacto social e na sociedade muito grande. E cidades inteligentes, que é o tema que eu gosto, é o que está no meu coração. Coisa boa, nossa, muita coisa então. Acho Sim, que bastante falta coisa. Hora no dia. Falta então, hora no dia. Tá bom. E todas essas tecnologias, essas 3 tecnologias principais que tu comentaste aqui, de conectividade, né, de inteligência artificial e de cibersegurança, também estão evoluindo com uma velocidade espantosa, né? Como que a gente consegue trabalhar essa questão do retorno de investimento em cima de uma tecnologia que ela às vezes evolui mais rápido do que a gente consegue acompanhar, né? De fato, e se a gente olhar principalmente para a inteligência artificial, ela é que nos deixa com o que a gente chama de FOMO, né? É o Fear of Missing Out, o medo de perder alguma coisa, porque a evolução ela não é mais
por semanas ou por meses, ela é em horas. Ou seja, no mesmo dia, muitas coisas acontecem. Se eu citar, por exemplo, na semana passada, eu trabalhei 5 dias, um deles em casa, na sexta-feira. Nos 4 dias, eu estive em 5 eventos de inteligência artificial em São Paulo. Ou seja, é muita informação. Então, como é que a gente, de fato, leva isso para as organizações para que elas não tenham esse FOMO, não tenham essa sensação? E passa do princípio de que a decisão não deve ser vou usar porque está todo mundo usando. Né? Acho que o principal ponto é a gente começar com uma pergunta. E a gente já via isso com Simon Sinek. Comece pelo porquê. Por que eu vou utilizar uma tecnologia emergente? Qual? O 5G, a inteligência artificial. Por quê? Qual é o problema, de fato, que eu tenho e que eu gostaria de resolver? Então, essa é a primeira pergunta. Será essa tecnologia a melhor, a ideal para resolver? Pode não ser. Pode ser uma outra tecnologia, às vezes mais simples, mais econômica. Bom, a partir do momento em que nós entendemos o porquê utilizar, a gente vai para o como. Ou seja, ok, dessa tecnologia, e quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, a gente vive uma grande divulgação sobre a inteligência artificial generativa. E quando a gente olha a IA generativa, ela é apenas um subconjunto pequeno da inteligência artificial como um todo. Então, inteligência artificial não é inteligência artificial generativa apenas. E é muito engraçado porque outro dia eu ouvi um termo de que quem tem um martelo de prego, que é só para prego, tenta resolver todos os seus problemas martelando. E às vezes não é um martelo e nem um prego, é uma chave de fenda. E as pessoas entendem, e o motivo disso é simples, eu já posso explicar, que a solução para todos os problemas é a inteligência artificial generativa. E não é. Ou seja, a inteligência artificial inclusive, ela nem é adequada para quando eu preciso resolver um problema que não seja probabilístico, que seja determinístico. Eu preciso fazer um cálculo. Não é a inteligência artificial que vai resolver, é uma calculadora. Se eu quiser fazer o cálculo de uma hipotenusa, por exemplo, né, no Teorema de Pitágoras, não será a inteligência artificial a melhor ferramenta, e sim a calculadora que a gente talvez tenha no próprio telefone. Mas quando a gente fala de problemas probabilísticos, aí sim a inteligência artificial é indicada. Então, o primeiro ponto é, por quê? Com essa pergunta respondida, partimos para o como. E dentro do como, das várias opções disponíveis, a escolha daquela ou daquelas que melhor se adaptam. Depois disso, o quando. Porque, por exemplo, no caso da inteligência artificial, já descobri o porquê, já descobri o como, mas eu não tenho dados que me permitirão fazer o treinamento de um algoritmo para me dar o resultado que eu quero. Então, primeiro eu preciso dos dados. Então, criar uma cultura de dados, fazer uma limpeza de dados, um mining de dados, que é a coleta deles, ou seja, para que depois a solução possa ser utilizada. E a última pergunta é com quem? Eu vou comprar uma solução, eu vou contratar uma empresa, eu vou desenvolver minha equipe interna. Então, é uma metodologia que a gente trabalha muito fortemente na internet, que é o que a gente chama de W expoente 4. Por que W? Why? Por quê? Depois, what, o como, when, quando, e who, com quem. Então, é o W expoente 4 que a gente, a partir dessa metodologia, consegue definir se passamos para a próxima fase de implantação ou não. Então, acho que esse é um ponto. Respondendo a sua pergunta, ou seja, a gente tem que começar pelo porquê. Por que fazer uso dessa tecnologia? Ao invés do uso pelo uso, né? Exatamente. De seguir a onda, vamos dizer assim. Entendi. Não, muito bom. A gente, quando conversou ano passado, a gente estava ainda, claro, abordando os aspectos iniciais, né? Falamos sobre a própria tecnologia, as características do 5G como tecnologia de conectividade, o cronograma de implantação disso aqui no Brasil, a questão toda vamos dizer, da necessidade, da demanda para aplicações, né? Para a gente poder fazer uso máximo dessas capacidades que essa tecnologia traz. Teve um assunto rápido sobre o Living Lab, que eu acho que a gente pode também tocar no assunto, acho que é legal. Então eu queria atualizar um pouco essa conversa que a gente teve esse tempo atrás. Então, em relação às características de implantação e cronograma, como é que a gente está hoje aqui no Brasil? Eu lembro lá, quando a gente conversou em março do ano passado, que a gente falou da possibilidade, da grande perspectiva de que esse cronograma fosse antecipado. E ele, de fato, foi. Legal. Então, hoje, só para você ter uma ideia,
sob o ponto de vista da obrigação editalícia, apenas as capitais deveriam ter o 5G. Okay. Desde 2022, o cronograma definia que as 27 cidades elas teriam o 5G e que o número de estações rádio base fosse aumentando ano após ano. Começava com uma estação rádio base a cada 100 mil habitantes, depois 50 mil, depois 30 mil. E apenas em 2025, cidades com 500 mil habitantes ou mais passariam a fazer parte do cronograma. Tá. Bom, o fato é que essa etapa foi amplamente antecipada. Hoje, 538 municípios brasileiros já contam com o 5G. E olha que interessante, municípios abaixo de 30 mil habitantes, cuja obrigação começaria apenas em 2026, já começam a ter. Então, nós temos vários municípios desta categoria, ou seja, menores do que 30 mil habitantes, que é uma categoria que a Anatel, no edital, fez uma classificação separada, até porque é uma obrigação das novas operadoras que entraram com os blocos regionais. A gente comentou na época do leilão que a gente tinha as operadoras nacionais e uma inovação que a Anatel trouxe, que foi a entrada dos operadores regionais, muitas vezes os próprios ISPs, os provedores de internet maiores, que acabaram também entrando no mercado de conectividade móvel. Então, Perfeito. A obrigação desses operadores regionais é, a partir de 2026, levar o 5G para municípios menores do que 30 mil habitantes. Ou seja, então, a analogia que eu faço é, quando a gente constrói um viaduto sobre um rio, por exemplo, que ele é construído dos dois lados e se encontra no meio, essa é a analogia. Enquanto as grandes operadoras carregam obrigações para as maiores cidades, as operadoras regionais carregam a obrigação para cidades menores. Então, a tendência é que o 5G, por exemplo, chegue em todo o Brasil numa velocidade muito maior do que o 4G chegou. Então, essa é uma tendência. E a gente já vê municípios menores que 30 mil habitantes com 5G. E as primeiras operações das operadoras regionais. Então, a gente vê a Brisanet, por exemplo, que tem a obrigação de levar o 5G no Nordeste e no Centro-Oeste, já com redes em operação. A gente vê a Algar, que é uma operadora ali da região do Triângulo Mineiro, também com uma operação 5G, e a Unifique, aqui em Santa Catarina, também com operações 5G. A Unifique é responsável pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Descentralização ajuda no processo fortemente. Certamente ajuda. Então, 538 municípios hoje têm o 5G. E olha que interessante, outra antecipação do cronograma é a liberação das cidades. A liberação nada mais é do que a limpeza de uma faixa de frequências, uma faixa do espectro, para que não haja interferência entre dois serviços. Então, o 5G ele está numa faixa de frequências que interferiria com a televisão via satélite. Mas a televisão via satélite das antenas grandes, não antenas pequenas como a Sky e outras operadoras de TV por assinatura. Aquelas antenas maiores que carregam a TV aberta, ou seja, a TV gratuita, ela passaria por uma interferência. Então, essa operação, esse serviço de TV aberta via satélite, migrou de uma frequência para outra. Ela migrou para a banda KU. Qual é essa banda? É justamente a das antenas pequenininhas. Então, essa liberação ela se faz necessária para que quando o 5G chegar, esses dois serviços não interfiram um no outro. Então, o cronograma ia até 2026, sendo que neste momento, data da semana passada, a última reunião do grupo deliberativo da Anatel que trata desse tema, nós chegamos a 4.302 municípios liberados. Uau. Isso 77% das cidades brasileiras. Ou seja, e já foi declarado que este trabalho será concluído até o final de 2024, ou seja, uma antecipação de praticamente 2 anos. Então, o que isso significa? Que a partir do momento em que a cidade está liberada, a operadora pode, por uma decisão de negócio, uma decisão estratégica, ativar o 5G. O município já está pronto para. Santa Catarina, só para citar um exemplo, todos os municípios já estão liberados há quase um ano. O estado de São Paulo, a mesma coisa. Então, faltam poucos municípios num trabalho que vai ser concluído até o final de 2024. Interessante. E a questão vamos dizer, do desafio da infraestrutura, porque assim, a rede de 5G ela exige, de certa forma, um número maior de antenas, né? Então, consequentemente, estamos falando aí de um investimento maior ou de uma logística um pouco mais complicada, e mesmo assim o passo de deployment, né, de implementação está bastante acelerado. Sim, e eu diria que a resposta a essa, o comentário a essa sua afirmação é sim e não, porque de fato
são necessárias mais antenas, de 5 a 10 vezes mais infraestrutura do que o 4G, por vários motivos, porque a frequência é maior e com isso a cobertura é menor, pela própria tecnologia. Mas hoje, para você ter uma ideia, dos quase 100 mil, ou das quase 100 mil estações rádio base que o Brasil tem em comunicação móvel, 22 mil também carregam o 5G. Por que eu digo carregam também? Porque normalmente essa infraestrutura tem o sinal do 4G e também a infraestrutura do 5. Você reaproveita essa infraestrutura, aquela mesma torre acaba tendo antena para os dois tipos de tecnologia. Mas hoje, nos quase 100 mil pontos de comunicação móvel nas estações rádio base, 22 mil já carregam também o 5G. E nós temos hoje 25 milhões de acessos já ao 5G no Brasil. Quando eu digo acesso, são dispositivos conectados, tanto smartphones como também dispositivos IoT, né? M2M, como é chamado, máquina a máquina. Então, só que a gente está distante, porque se a gente for considerar que de 5 a 10 vezes mais antenas, se o Brasil hoje tem uma infraestrutura de praticamente 100 mil estações rádio base, a gente vai precisar entre 500 e 1 milhão. Né? Só que assim, a tecnologia também mudou. Eu já não preciso de uma infraestrutura de grande porte como uma torre. Então você passa a ter a infraestrutura de pequeno porte, que acaba muitas vezes se confundindo com o próprio mobiliário urbano. Então o que a gente vê é a aplicação e a implementação de um conceito chamado de SLS, Street Level Solution, ou solução a nível de rua, onde uma luminária, por exemplo, pode ser um ponto de acesso 5G, um ponto de ônibus. A gente vê aqui em Santa Catarina algumas iniciativas interessantes, que é a cidade de Bombinhas, num trabalho em particular com uma operadora, na reconstrução da sua orla, onde fez ali um deck de madeira, bem bacana, bonito, assim, agradável, ali alguns totens internamente têm o ponto de acesso. Neste caso, neste projeto, numa rede 4G, mas a analogia seria a mesma, mas a gente começa a ver esse tipo de situação, onde o mobiliário urbano ele passa também a trazer a conectividade. E isso diminui muito o custo também. Então o que acontece? Eu tenho que sim aumentar o número a quantidade de estações rádio base, aumentar a infraestrutura, mas o custo delas também é menor. Eu digo o custo de aquisição. O custo de operação é algo ainda bastante, vamos dizer assim, é algo que a operadora tem que tratar de forma estratégica, porque um dos pontos principais é que para você conectar uma rede 5G, você precisa necessariamente ter um backbone em fibra ótica bastante abrangente. Robusto, né? Porque você não vai mais fazer a conexão entre uma estação rádio base e outra através de um rádio, porque acaba não tendo a latência e a banda necessária para a rede 5G. E isso passa a requerer a fibra ótica. Então depende também dessa infraestrutura que segue sendo construída. O Brasil, eu diria, ele é muito bem servido dessa infraestrutura. Hoje, só fazendo uma analogia, né? O Brasil tem hoje mais de 8 mil provedores de internet. É uma condição única. Nenhum outro país no mundo tem uma condição e tem um cenário da banda larga fixa como o Brasil. O Brasil hoje tem 49 milhões de acessos de banda larga fixa, só para você ter um número, e quase 80% disso é fibra ótica. Quando a gente olha os Estados Unidos, esse número é pouco acima de 20%. São 130 milhões de assinantes, 3 vezes mais do que o Brasil, mas o número de acessos em fibra ótica é menor. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse backbone em fibra ele já existe. Então, esses provedores de internet, né, esses ISPs, esses 8 mil provedores, acabaram construindo essa rede. Então, você levar isso e poder usar como uma rede neutra para ser utilizada pelas operadoras de comunicação móvel acaba sendo algo muito mais fácil. Mais uma vez, o poder da descentralização também, né? Exatamente. Não, interessante. E em relação vamos dizer, as tendências e agora a gente está falando muito dessa questão, vamos dizer, do cronograma, do deployment e do impacto que isso tem para, vamos dizer, o cidadão, o usuário, pessoa física, né? Mas a gente está falando das 4 verticais de foco. Estamos falando aí de indústria, de agro, médico e cidades, né? Isso. Como que essa evolução mais rápida da conectividade 5G no nosso território pode influenciar ou pode impactar essas 4 verticais? Muito boa pergunta. A gente falou só de pontos positivos até agora. Certo. Né? Mas nem tudo são flores. A gente continua com o mesmo desafio da aplicação do 5G.
Bom, lá quando a gente falou em 2023, o 5G era o hype. Quando a gente olha para aquela curva do Gartner, onde tecnologias emergentes, onde a gente tem o pico, né, das expectativas infladas, como são chamadas, e depois a curva, o vale da desilusão, para depois fazer uso, o 5G está no vale da desilusão. Né? Ou seja, tema principal do Summit Cidades, né, que está acontecendo em Florianópolis essa semana, passa a ser um tema secundário. Painel de 2 horas, hoje um painel de meia hora. Ou seja, ele deixou de ser o hype. Por quê? Porque, de fato, a sociedade, as pessoas não viram diferença. Por quê? Porque o aplicativo de comida funciona do mesmo jeito no 5G como funcionava no 4. O aplicativo de carona compartilhada, de transporte compartilhado, idem. No aplicativo de streaming também, ou seja, as pessoas não sentiram a diferença no uso do 5G. Ok, eu tenho uma banda larga maior? Tenho, né? Em casa, por exemplo, eu tenho uma banda larga fixa de 300 mega. Bom, mas eu também tenho o 5G. O 5G é de 700 mega. Ou seja, ele é muito mais, 2 vezes mais do que a minha conexão de fibra. Faz alguma diferença? Nenhuma. O que a gente tem que lembrar é que o 5G tem 3 pilares que fazem dele realmente algo disruptivo. Primeiro, a banda larga, que sim, ela é avançada e permite outras aplicações, realidade virtual, realidade aumentada, holografia, que já começa a se tornar realidade, ou seja, são aplicações que não fazem parte do nosso dia a dia, mas podem fazer. Né? Gêmeos digitais, que a gente vê como uma grande tendência, vão fazer uso intensivo de banda e para isso precisam do 5G. Mas esse pilar hoje é o que menos impacta. O segundo, que é a conexão massiva máquina-máquina, é aquele que leva de milhares de dispositivos por quilômetro quadrado para milhões, na comparação entre o 4 e o 5G, é que de fato habilitará a internet das coisas. Então veja que a aplicação, a killer application, a aplicação matadora, não é o 5G, e sim o IoT, que é agora habilitado pelo 5G. Da mesma forma, o terceiro pilar do 5G, que é a alta disponibilidade com baixa latência. Então, aplicações de missão crítica, principalmente para uso em indústria ou em saúde, também passam a ser habilitados. Então, a gente ainda sente falta, para falar bem a verdade, das aplicações que fazem uso desses pilares. E a minha tese é que a gente tem essa falta de aplicações por falta de demanda. E a falta de demanda por falta de infraestrutura. Ou seja, se eu não tenho infraestrutura, eu não gero demanda. Se eu não gero demanda, eu não gero oferta. Mas isso começa a mudar. Né? Lá em 2023, quando a gente ainda tinha um pouco mais de 27 cidades com 5G, hoje são 538. Então, isso começa a mudar. É outro cenário, né? É outro cenário e a gente começa a ver a possibilidade do uso do 5G nessas aplicações. Além disso, as redes privativas. Né? A gente também comentou no episódio passado, lá do ano passado, superficialmente sobre as redes privativas, mas isso também passou por um avanço muito significativo, tanto de viabilidade financeira, disponibilidade de dispositivos, conhecimento por parte das empresas, dos setores econômicos. Então, a gente vê um avanço nesse sentido. E isso é que, na minha opinião, vai permitir que aplicações sejam geradas. Por outro lado, a gente também vê um fomento do governo, da iniciativa pública no desenvolvimento das aplicações. Então, diversas iniciativas de órgãos ou de entidades como a ABDI, como o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, federal, governo federal também. E também estadual, e também municipal, né? A gente pode falar um pouco sobre isso, mas a gente começa a trabalhar nesses fomentos, ou seja, recursos que são direcionados à pesquisa e desenvolvimento para gerar soluções que ainda não têm escala suficiente para que uma organização pudesse fazer o investimento nelas, mas que com recursos de pesquisa e desenvolvimento são viabilizadas. Então, eu posso citar exemplos como, por exemplo, do Prêmio de Redes Privativas no ano passado, feito pela Anatel e pela BDI. Ou seja, diversas soluções de redes privativas que se propuseram, foram apresentadas como um projeto que receberam premiação. A gente vê iniciativas como o Parque Tecnológico de Itaipu, com um fomento de startups, um programa de startups para o desenvolvimento de aplicações do 5G. A gente vê, por exemplo, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que tem um arranjo produtivo local, o APL, como é chamado, de TIC, né, de Tecnologia da Informação e Comunicação, muito interessante. Mas a gente vê em Florianópolis, na minha opinião, algo
realmente inédito. A gente chegou a comentar no ano passado, era algo que estava no princípio, estava na incubação da ideia, que é o Living Lab 5G. E esse Living Lab, ele tem uma característica inédita porque ele traz já no próprio edital de chamamento a possibilidade da compra de uma solução inovadora, que na nova lei de licitações é chamada de CPSI, Compra Pública de Soluções Inovadoras, que permite que uma entidade pública faça a aquisição de uma solução inovadora, ou seja, algo que não existia antes, e que ela compra correndo o risco de não dar certo. Porque o grande problema era esse, era a improbidade administrativa que poderia advir de algo que fosse comprado e não desse certo. Então, existia ali um problema, um arcabouço regulatório. A inovação, né? Exato. Né? Agora não, eu comprei, mas não deu certo, veja, claro, ainda tem que ser comprado com todo cuidado, é um dinheiro público que tem que ser bem governado, mas, enfim, permite que aquela solução inovadora possa ser avaliada, testada. E esse é o principal mote, é o principal objetivo do Living Lab de Florianópolis, que foi lançado sexta-feira da semana passada. Super recente. Ou seja, serão, o objetivo é para 3 trilhas de dores do município de Florianópolis voltados à transformação digital, saneamento e segurança pública, dores que foram identificadas com as suas respectivas secretarias, ou seja, num trabalho de conjunto, né, colaborativo entre as diversas esferas dentro da Prefeitura de Florianópolis, trazendo essa possibilidade. E o objetivo é atrair mais, mas serão selecionadas até 10 soluções que resolvam de uma maneira inovadora e que façam uso do 5G. Então, 5G é um requerimento. É o ponto comum. É o ponto comum, ou seja, tem que fazer uso da rede 5G para que aquela solução seja utilizada. O programa Living Lab é uma metodologia da Universidade Federal de Santa Catarina que avalia, testa, homologa e certifica aquela solução. Temos aí um acordo estratégico de cooperação estratégica com a TIM, né? Todas as operadoras foram convidadas, acabou que apenas a TIM decidiu participar. O que é interessante, porque a TIM tem a rede do 5G em toda a cidade de Florianópolis, então isso facilita, porque as soluções poderão ser testadas em qualquer ponto de Florianópolis, e a gente então passa a fazer essa avaliação. Então isso, assim, já aconteceu em outros polos, né? São José dos Campos, Itaipu e assim por diante, mas essa questão única e inédita que permite que a Prefeitura de Florianópolis, no mesmo edital, se no final do processo, que deve durar entre 6 e 9 meses, decidir adquirir aquela solução, ela pode. Ou seja, o edital já vem caracterizado com isso. A diferença é que os outros validam a solução. Se a prefeitura quiser adquirir ou uma entidade pública quiser adquirir, tem que fazer uma nova licitação para fazer a aquisição. Aqui não. Já habilita. Aqui já habilita. Legal. E a prefeitura pode fazer a aquisição. Então, é uma inovação regulatória. É uma inovação regulatória e traz pela primeira vez para a Prefeitura de Florianópolis a CPSI. Legal. Não, muito interessante, muito interessante. Falando dessa questão da necessidade de fomentar essas novas aplicações e tal, isso é uma demanda, ou vamos dizer, uma restrição que tu enxerga mais aqui no Brasil, ou isso é global? Não, isso é global. Tu estivesse em Barcelona na Mobile World em Congress, fevereiro? Em final de fevereiro. Como é que foi lá? O que tu viu de interessante lá? A gente viu que, primeiro, 5G de fato deixou de ser a vedete. Até os anos anteriores, o 5G sempre esteve, né, seja, no topo da conversa. E olha que interessante, agora é o 6G? Não. Ou seja, também ninguém, ou pouco se falou do 6G, sendo que ele vai acontecer. Né? A gente comentou no podcast passado que a evolução das gerações de comunicação móvel é por décadas. Então a gente teve o 1G lá na década de 80, o 2 na década de 90, o 3 nos anos 2000, 2010 o 4G, que de novo, né, eu reforço, mudou completamente tudo o que a gente fazia, o uso da comunicação móvel, a chegada dos smartphones e dos aplicativos, o 5G que acelera isso em 2020 e 2030 eu já posso garantir para você que será o 6G. O 6G está no caminho. Mas pouco se falou do 6G, ou seja, o foco realmente na Mobile World foi como eu faço uso disso tudo. Como é que eu monetizo, como eu tenho retorno do investimento.
No caso das operadoras, investimento na infraestrutura. No caso dos setores econômicos, como é que, através da infraestrutura, eu melhoro o meu negócio. Então, a discussão pautou muito sobre esse tema. E alguns insights interessantes. Primeiro deles, o Open Gateway. O Open Gateway é uma iniciativa colaborativa global, onde mais de 200 operadoras a nível global aderiram e que, através de uma API aberta, e API é a sigla para que seja de um conjunto de bibliotecas para que você consiga interoperabilizar aplicações. Perfeito. Então, através de um conjunto de APIs abertas, disponíveis e disponibilizadas pelas operadoras, desenvolvedores façam uso de informações ou de dados da rede. Veja, da rede, não do indivíduo. Então, não existe a questão de privacidade envolvida, certo, mas de operação uso e da performance da rede. E olha que interessante, o Banco Itaú foi premiado na feira deste ano justamente por levar uma solução inovadora, já com o uso do Open Gateway, dessas APIs, em um projeto desenvolvido com a Vivo, operadora aqui do Brasil. Bom, espanhola, mas aqui no Brasil, a operadora aqui no Brasil. Esse projeto, ele fez uso das APIs, do Open Gateway, para trazer os dados da rede, nesse caso, da qualidade da conexão naquele momento, porque uma rede sem fio tem essa característica, né? Ou seja, uma rede que você pode ter variação em bitrate, em nível de sinal. Então, ela ou seja, o que acontece? Através desses dados recebidos da rede, no smartphone do usuário, o aplicativo se auto-adapta, porque a obrigação, o propósito do aplicativo é garantir que a transação seja feita com segurança, porque estamos falando de uma transação financeira, e ao mesmo tempo que o usuário tenha uma boa experiência. Então, a aplicação se adapta à condição da rede para garantir essas duas características. Isso baseado no Open Gateway. Então, muito se falou do Open Gateway nessa feira. Até porque ela foi lançada mais ou menos ali próximo da edição de 2023, estava completando ali um ano, e claro, ela teve o desenvolvimento nesse ano, desde o seu lançamento, e muitas coisas aconteceram. E olha que interessante, o Brasil é precursor, ou seja, muitas coisas sendo desenvolvidas. Então, está em evidência lá fora. Definitivamente. Né? E olha só, um setor financeiro fazendo uso de uma infraestrutura de conectividade para melhorar o seu negócio. Então, o que a gente vê cada vez mais, e principalmente nesses eventos, a Mobile World, que é o principal evento global que acontece em Barcelona todos os anos, a FutureCon, que acontece aqui em São Paulo, normalmente ali no final de setembro, começo de outubro, enfim, no mês de outubro, já tratando do seguinte ponto: passam a ser eventos não de telecom para telecom, são eventos de telecom para os setores econômicos. Os diversos setores. Por quê? Porque todos os setores, a conectividade hoje é transversal, ou seja, passa a ser uma necessidade de qualquer atividade econômica. Hoje não vivemos sem a conexão com a internet. Eu estava vendo um número interessante ontem, a gente passa por uma crise, como sempre no Brasil, e as pessoas hoje muitas vezes acabam decidindo na impossibilidade de pagar suas contas domésticas, né, suas contas de serviços essenciais, privilegiam o pagamento da internet, ou seja, eles não pagam a água, não pagam a luz. Bom, a luz eles têm que pagar, porque senão também ficam sem internet, mas a primeira opção é a internet. Né? Então a gente vê essa questão, e isso também se aplica às organizações. Então, são eventos que acabam trazendo mais outros setores da economia para entenderem o que está acontecendo e o que irá acontecer, do seu ponto de vista de conectividade, para que eles também, captando aqueles sinais, possam se preparar para fazer uso ou fazer melhor o uso deles. Só para citar um exemplo, 52% dos atendentes, dos visitantes da Mobile World Congress esse ano eram de outros setores que não telecom. Então, outros setores, indústria, agronegócio, saúde, ou seja, todos os setores econômicos, todas as atividades econômicas. Então, a gente passa a ver isso. Outro ponto, né, muito interessante, é que também, como nunca tinha sido discutido, apresentado, foram os gêmeos digitais, ou seja, os digital twins, né? Ou seja, que são representações, modelos de entidades físicas, porém digitais. Ou seja, então uma indústria que existe fisicamente, né, a sua planta de produção, as máquinas, o seu ambiente fabril,
transformado em um gêmeo digital com o objetivo de simular. Então, antes de eu fazer algo na estrutura física, eu simulo num ambiente digital, vejo quais os problemas que eu posso ter, melhorias que eu posso implementar para que aquilo depois seja replicado no ambiente físico. Só indústria? Não. Isso já acontece no agronegócio, isso já acontece na construção civil, isso já acontece em cidades. A favela da Rocinha possui um gêmeo digital que permite que políticas públicas da cidade do Rio de Janeiro sejam primeiro testadas nesse ambiente digital para que depois sejam implementadas num ambiente tão complexo como é, por exemplo, a favela da Rocinha. Então a gente começa a ver cada vez mais essa possibilidade. Como? Habilitada por tecnologias inovadoras, emergentes, como o 5G, como a inteligência artificial, ou seja, maior capacidade de processamento, maior capacidade de conexão, mais banda, maior capacidade de armazenamento, habilitam aplicações que antes não eram habilitadas. Então, o 5G, ele deixa de ser o foco, mas ele continua sendo essencial claro, para que todas essas novas aplicações possam ser habilitadas. Muito interessante. Do lado das redes privativas, que eu acho que é um outro ponto bastante interessante, né? Acho que eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação à motivação para a adoção dessas redes privativas. A gente está falando mais de uma questão de acesso físico, de conectividade, por questão talvez de se estar muito remoto, ou por uma questão de segurança de dados. Qual é o grande motivador para uma empresa ou um negócio pensar em adotar uma rede privativa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se quiser já montar, é dessas 4 verticais que a gente falou antes, né? Estamos falando de indústria, de agro, de médico, né? E cidades. Qual delas se beneficia mais? Ou tu tens visto um maior crescimento nessa adoção de redes privativas? Bom, primeiro segurança, sem dúvida, é uma preocupação. Tá. Né? Quando a gente fala de uma rede pública, ela tem que ser construída para atender o maior número de usuários possível e ela trabalha na média. Então, dentre aqueles 3 pilares que eu comentei, banda larga avançada, comunicação massiva máquina-máquina e alta disponibilidade com baixa latência, numa rede pública, você tem isso de forma média, para que atenda mais ou menos todo mundo. Esse é outro ponto que uma rede privativa tem a vantagem. Por quê? Porque vamos imaginar, numa indústria, eu estou limitado em um ambiente geográfico. Então, isso é um ponto. Então, eu preciso muitas vezes de banda e de baixa latência. Mas o número de conexões é menor, porque a área é menor. Mas quando eu vou para o agronegócio, talvez banda não seja um problema e nem a latência, mas a quantidade de dispositivos. Então, o 5G traz essa característica de você otimizar para a minha otimizar esses 3 pilares da maneira ou da melhor maneira para o seu uso. Tá. Então, a rede privativa traz essa característica, que ela pode ser implementada de acordo com a melhor aplicação para aquela necessidade, coisa que a rede pública não teria. E, obviamente, a segurança, ou seja, dentro de uma rede privativa, os dados que estão sendo trafegados trafegam apenas por ela e não passam por uma rede pública. Então, acho que são os 2 pontos principais. Qual era o problema? Primeiro, viabilidade financeira, ou seja, ainda eram soluções caras, porque eram soluções proprietárias, isso começa a mudar com o tal do Open RAN. O Open RAN é justamente uma plataforma aberta, interoperável, onde você pode utilizar o core de um fabricante, o rádio de diversos fabricantes, a antena de outros fabricantes, os dispositivos de outros. Ou seja, então isso traz um ecossistema que viabiliza financeiramente. Traz um complicador, que é a integração disso tudo. Tá. Então, isso passa a exigir que empresas integradoras acabem por se especializar nisso. E olha que interessante, empresas de comunicação ou de radiocomunicação que já
de certa forma, operavam redes privativas, né? Quando a gente olha uma rede de comunicação, por exemplo, ou de radiocomunicação, por exemplo, de uma força de segurança, né? A Polícia Militar dos Estados, todas elas já faziam uso de redes de radiocomunicação. Qual a diferença? Banda estreita, porque só trafegava ou só trafegam vozes, áudio. O que acontece? Essas empresas naturalmente começam a migrar para o serviço das redes privativas. É uma migração natural, porque o próprio cliente começa a demandar novas aplicações que a rede de radiocomunicação não suporta. Perfeito. Mas ele já conhece o seu ponto de vista regulatório, ele já conhece o seu ponto de vista de integração, o seu ponto de vista de operação. E de mercado, né? Porque o cara já está no mercado. Exato. Né? Então, junto com a possibilidade de você ter equipamentos que sejam mais simples, mais fáceis e mais baratos, junto com os integradores, isso começa a levar mais possibilidades para quem pode utilizar. Então a gente vê sim um avanço de redes privativas e inúmeros usos. Conectividade rural, educação, indústria 4.0, automação, ou seja, a gente começa a ver casos reais de uso que são viáveis e que são implementados. Qual o problema? Ainda são as aplicações. Eu resolvo parte. Então vamos imaginar, no agronegócio, por que nós vemos mais a possibilidade do uso de redes privativas? E veja, redes privativas não significam que trabalham apenas com o 5G. Quando a gente olha, principalmente para o mercado americano, que está mais maduro, 50% das redes privativas hoje existentes são LTE. E 25% são 5G. Claro que existe uma tendência de crescimento das redes 5G, mas quando a gente olha, rede privativa hoje é LTE. LTE é Long Term Evolution, é uma evolução do 4G. Né? Ou seja, é um pequeno avanço do 4G. Mas isso é modelo de negócio, né? Mas é um modelo de negócio. Perfeito. E quando a gente olha para o agronegócio, principalmente, que, primeiro, os equipamentos já são conectados. Então, qual o problema que existe? Conectá-los, porque eles são, vamos dizer, estão preparados para a conexão, mas se a conectividade não estiver disponível, de nada adianta. Então, passa a ser algo interessante, porque o problema é conectividade. Então, tendo conectividade, as máquinas se conectam e começam a trabalhar dentro de um ecossistema. A John Deere, por exemplo, hoje não vende mais implementos agrícolas, ela vende o controle da sua propriedade. Ela tem um NOC, uma operação de controle, um centro de operação de controle, onde monitora o que está acontecendo com os seus clientes, através de máquinas, tratores que estão conectados, coletando dados e dando aquele panorama. Ou seja, eles vendem serviço. Ou seja, olha que interessante. Por outro lado, quando a gente vai para outros setores, como indústria, como saúde, ali o problema não é a conectividade. A conectividade já existe. O problema é a aplicação. E esse é, de novo, o grande calcanhar de Aquiles. Ou seja, não tem demanda, não gera oferta. E aí a gente vê programas de fomento, aí eu vou citar um estadual, a FAPESC, né, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, está neste momento, ou estará, seja, nesse momento da gravação, com um edital aberto para 5G, voltado a duas verticais, a dois setores econômicos, saúde e indústria. Então, é esse tipo de movimento que tem que acontecer mais e mais para que recursos oriundos de pesquisa e desenvolvimento sejam aplicados no desenvolvimento das soluções, viabilizem o seu desenvolvimento e, a partir do seu desenvolvimento, sejam aplicados de forma mais ampla. Então, acho que esse é o ponto. Então, a gente vê, sim, eu acho que o agro é aquele que mais tem promovido o uso das redes privativas, nesse caso, principalmente redes de maior alcance, como, por exemplo, o LTE, principalmente em faixas de frequência menores, porque quanto menor a faixa de frequência, maior a cobertura. Então, uma faixa do 4G, que é a faixa de 700 MHz, ela tem uma cobertura bastante ótima. Então, a gente vê muito smart farming, né? Ou seja, fazendas inteligentes, fazendo uso de redes privativas LTE nessa faixa de frequências. Tanto oferecida pelas operadoras como por integradoras. Quando a gente tivemos a Hospitalar agora há cerca de 2 meses e foi interessante ver que conectividade, que nos últimos anos sempre esteve no topo da discussão para a solução do problema, hoje deixou de ser primário. Então, ou seja, a conectividade já é algo que, sim, preocupa, que ainda não é abrangente, né? A Conectar Agro, que é uma associação, né, de empresas, tanto de tecnologia como empresas do agronegócio, criou um índice.
o Índice de Conectividade Rural. Quem tiver interesse pode ir lá procurar no Google ICR, que mostra naquele município, no ponto de vista rural, o índice de conectividade. E a gente tem municípios que são assim, 1% de conectividade rural, ou seja, é muito baixo. Mas a gente já começa a ter uma luz no fim do túnel. A preocupação que a gente vê nesse segmento é, ok, o que é que eu faço com esses dados agora? Tipo, a John Deere, que tem aquele centro de operações, tem os dados. Como é que aqueles dados se transformam em mais produção, redução de custos? Como é que eu poxa, eu estou com um trator andando numa velocidade mais rápida do que deveria, então isso é prejudicial no momento da plantação, por exemplo, e está gastando mais combustível. Então, como é que esses dados se transformam em insights que ajudam na tomada de decisão? Então, a gente vê essa preocupação, por exemplo, no agro. Ou seja, a preocupação não é mais a conectividade, sim o que é que eu faço com os dados. Perfeito. Então, o uso da inteligência artificial já está chegando lá. Que é exatamente onde deveria estar a preocupação no final das contas. Exatamente. Né? Tá, não, muito bom. Aí, por outro lado, saúde, né? Tivemos a hospitalar também recentemente. É uma outra cultura, uma outra mentalidade. Conectividade e dados não são o problema. Mas como é que eu interopero esses dados para que eles sejam utilizados na tomada de decisão? E claro, talvez a cultura venha por conta da sensibilidade dessas informações, até desses LGPD dados. entra nessa história forte. Né? Mas vamos pensar e fazer analogia com o Open Gateway, ou seja, como é que eu uso esse dado para a tomada de uma decisão ampla, né? Ou seja, para que aquilo comece a se transformar em base para insights que serão depois transformados em melhores práticas, em melhores tratamentos. Então, é uma cultura que precisa mudar. E a inteligência artificial, principalmente a generativa, foi foco principal do congresso que aconteceu no Hospitalar sobre o futuro da saúde digital. Então, o tema, a trilha foi inteligência artificial e tudo que está ao redor dela aplicado à saúde. Foi bastante interessante. Legal. Mas a gente vê duas culturas, né? A cultura do agro, que quer usar o dado e compartilhá-lo, ou seja, para transformá-lo em melhores decisões, na agricultura de precisão, mas na saúde a gente vê, poxa, eu tenho conectividade, tenho dado, mas esse dado, ele fica aqui, ilhado. Sim. Muito, muito interessante isso. A gente está envolvido em projeto com a Embrapa também na parte de aplicação de AI para melhoria de produção agrícola. E ver muito esse espírito colaborativo, né, nesse mercado. Isso é muito, muito interessante. Mas como tu falou, é característica da vertical, é característica até cultural do... Né, Fernando, assim, tem um monte de coisa, a gente podia passar o resto do dia aqui, o papo está ótimo, mas a gente tem que dar uma encerrada por esse. Eu espero que a gente não demore mais um ano para conversar, acho que a gente pode fazer isso mais cedo, mas eu vou te colocar aqui num desafio. Se a gente voltar a conversar daqui a um ano, o que a gente vai estar falando? O que tu enxerga de evolução comparado com o que tu viu de um ano para cá? O que a gente pode esperar daqui a um ano? Bom, primeiro, eu acredito que a conectividade universal. Então, as chamadas NTNs, Non-Terrestrial Networks, ou redes não terrestres, que são basicamente as conexões que a gente faz diretamente dos nossos celulares para satélites que estão orbitando a Terra. Então, isso vai promover a conectividade universal. Então, a gente vê Starlink, que já chegou no Brasil, que semana passada anunciou um novo produto que praticamente reduz pela metade o seu custo. A Sky trazendo uma solução também NTN da Amazon, ou seja, isso falando de Brasil, mas isso está acontecendo ao redor do mundo. Então, a conectividade universal, ela começa a acontecer. Então, todo mundo, em qualquer lugar, estará conectado. Quais são os pontos disso? Ou seja, acredito eu que temos pontos negativos, temos pontos muito positivos. Uma preocupação que eu tenho é, esses satélites todos ao redor da Terra, qual o impacto que isso vai ter? Eu não sei, a gente ainda não sabe. A gente vai ter que acompanhar, mas principalmente ter a consciência que esse acompanhamento tem que ser feito para mitigar os efeitos negativos. Então, acho que assim, a conectividade universal, ampliada pelas redes não terrestres e pela ampliação das redes terrestres, é fato. A gente vai ver mais e melhor conectividade daqui a um ano. Isso vai acontecer. Eu também acredito que nós, sim, passaremos a ter, de fato, as aplicações que hoje fazem falta. E o uso real, tangível, cada vez mais, da inteligência artificial. O que isso significa? Que a gente vai otimizar o nosso trabalho. Ou seja, eu costumo dizer, a inteligência artificial não vai substituir os trabalhadores, vai potencializar o trabalho deles.
Mas quem não aprender inteligência artificial vai ser substituído por quem sabe. Então a preocupação é não ser substituído por ela, mas aprender a trabalhar com ela. E eu vejo que essa tendência, ela veio para ficar, e mais do que isso, ela só vai acelerar todos os setores, né? Em todos os setores. Isso a gente está vendo, está acontecendo. O fato agora é que a gente precisa sair do hype para chegar no ROI, ou seja, a gente utilizar aquilo para que traga resultados. Resultados não só para os negócios, ou seja, se eu tenho uma performance 40% melhor, significa que eu tenho 40% do tempo que eu gastaria trabalhando e que eu posso investir em mim, na minha família, nos amigos, na sociedade. Então, esse é o ponto que a gente tem que se preocupar. Ou seja, como fazer uso disso. Chega ao pessoal, né? Chega diretamente ao pessoal. Perfeito. Maravilha. Acredito que seja isso. É uma pergunta muito difícil. O que vai acontecer daqui a um ano? É difícil a gente falar o que vai acontecer amanhã. Eu acho também. Mas porque está tudo muito rápido. Mas imagine daqui a um ano. Mas eu acredito que essas tendências, macro tendências, acabaram acontecendo. Obrigado, tá? Obrigado pela tua presença aqui, pelo papo que foi ótimo. Sucesso aí no evento, né? Ainda tens mais dois painéis para participar. Essa semana temos o Summit Cidades aqui. Isso, o Summit Cidades aqui em Florianópolis, né? Então, muito sucesso e a gente volta a conversar então. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Até logo. Tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MacniCast.